Eu sou o Feliciano e sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Nossos vídeos são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos relatos de casas assombradas dos inscritos do canal. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Sou eu aqui, Lucie, quem vos fala aí. Hoje eu vou trazer um relato para vocês, tá? Resumido, de experiências que eu já passei sobrenaturais. Bom, gente, eu morei numa casa, tá? Eu morei numa casa por 1 ano apenas. E essa casa que a gente se mudou uma vez, porque eu moro de aluguel. A gente não tem casa própria, minha família vive de aluguel até hoje. Nesse sobrado, pessoal, que fica na cidade de Taubaté, São Paulo, eu presenciei as seguintes coisas. Sem que tenha chovido, quando a gente saiu para viajar e voltou, todos os degraus da casa, do sobrado, né? Desde lá de cima até lá embaixo estava encharcado de água. Embaixo da cama de casal dos meus pais eu também tinha uma roda de água, uma poça de água muito grande. E não tinha explicação, porque não passa cano ali, não choveu nem nada. Perguntamos para todos os vizinhos e tudo, não choveu. Ali não passa encanamento, não tem explicação aquela água que apareceu. Outra coisa, eu lembro que foi em época de carnaval. Era lá para as 2 e pouco da madrugada, eu tinha parado de assistir SBT. E o que aconteceu? Assim que eu desliguei a TV, né, porque apareceu aquela tela colorida, antes de eu desligar a TV, começou uns batuques estranhos. Não sei se era ensaio de carnaval, o que era, se era alguma religião passando lá por perto, atrás da minha casa. Sei que um batuque começou, um batuque muito estranho, e durou um bom tempo. E conforme eu fiquei escutando esse batuque, prestando atenção, entraram uns sussurros pela janela fazendo... Aí foi na minha televisão, deu uma interferência na TV e saiu. Sabe, assim, pela janela. Aí foi onde eu desliguei a televisão, mas deixei a luz do meu quarto acesa e fiquei lá orando pra dormir. Fazendo minhas orações pra tentar dormir bem. Porque aquilo me deixou assim transtornada. E nisso, depois dessa questão do carnaval, a gente também chegou a passar umas coisas estranhas. Eu lembro que uma vez eu fechei a porta do meu quarto e coloquei umas coisas escoradas nela pra ela se manter fechada, né? Ela deu uma briga, né? Ela fez uma pequena abertura que eu não entendi. Eu ainda saí pra perguntar, pai, mãe, tem alguém querendo entrar, né? Não tinha ninguém. A minha tia, uma vez que veio de Minas pra dormir nessa casa, que foi dormir lá com a gente, ela também relatou que não se sentiu bem, que sentiu uma presença estranha, uma energia pesada e não conseguiu dormir bem. A minha amiga que foi dormir em casa também falou a mesma coisa. A gente que já estava lá, como também eu e minha mãe somos pessoas de muita fé, a gente fazia muita oração, então que aquela casa era estranha, ela era, viu? Porque assim, aquele quintal era esquisito, à noite a sensação de olhar para ele não era boa. A porta de entrada da sala da casa é uma porta muito esquisita. Tem umas coisas trabalhadas na madeira que remete a umas carrancas, umas coisas bem estranhas que eu não sei explicar. E aquele sótão que tem lá em cima no quarto também, que é uma suíte, é muito esquisito, muito esquisito. O pessoal quando via não gostava, eu mostrava assim pros meus amigos às vezes, né? Pensando, nossa, que legal, né? Tipo, eles, credo, que estranho, o que é isso? E detalhe, gente, aquela casa, uma coisa que eu não gostava e que eu não gosto de nenhum lugar que a gente vai alugar, é quando ficam móveis, quando ficam coisas que guardam energia no local. E no meu quarto onde eu dormia, tinha um guarda-roupão enorme de casal, né, de madeira pura mesmo, bem grande, e tanto que eu não montei o meu, que eu levei de mudança, ficou guardado. E não era bem um guarda-roupa, lá era na verdade um armário bem grande mesmo, que serviu de guarda-roupa, que também era madeira pura. E óbvio que também aquele objeto tinha muita energia armazenada ali. Sei que aquela casa tinha uma energia estranha assim. A gente passou por muito conflito lá, por muito desentendimento familiar, sabe? Umas coisas que a gente nunca tinha passado antes começaram lá. E era um casarão muito desagradável, né? Era um sobrado bem desagradável. Posso dizer que esse 1 ano que eu passei lá eu não gostei.
A casa era extremamente quente também, desconfortável, sabe? E, nossa, foi uma casa assim que eu não gostei de morar. Foi uma fase da minha vida também que foi temporária, da gente ficar lá devido à situação, e não foi nada bom. A gente não estava passando por uma situação financeira boa, mas aí ainda tudo isso para ajudar, né? O meu pai relatava ter muito pesadelo, a minha mãe também não conseguia dormir. Agora que eu lembrei desses detalhes para falar para vocês, a minha mãe relatou que lá naquele quarto ela não dormia bem, ela sempre sentiu uma coisa esquisita, o meu pai também, um incômodo, como se algo tivesse sempre ali encarando eles naquele quarto, uma energia estranha. E eu acho que ali também possivelmente era onde o pessoal fazia as reuniões do candomblé, se é que realmente teve. Mas realmente a minha mãe relatou isso, ela e meu pai relataram que esse quarto tinha uma energia estranha e eles não dormiam bem. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno relato, gente, que é simples, mas eu tenho muitos outros que eu podia compartilhar com vocês, porém, hoje eu vou ficar só nesse, e eu fico por aqui. Tchau! Meu nome é Moriá. Eu vou contar experiências que eu tive quando eu morei numa casa que era mal assombrada. Eu não morei muito tempo nessa casa, mas o tempo que eu fiquei lá, eu tinha muito medo de ficar lá sozinha. A casa ela ficava tipo num beco. Tinha a rua, aí tinha um beco, aí você virava e tinha outro beco. Aí você subia lá em cima, aí tinha a casa. Tipo, era completamente isolado. Não era muito longe da rua, mas era longe. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Aí nessa época minha mãe tinha um salão de beleza. Aí ela não ficava muito em casa, eu passava muito tempo sozinha. Eu não trabalhava na época, eu só estudava. Aí eu ficava muito tempo sozinha em casa, né? Aí eu não vou contar muito, eu não vou contar tudo que aconteceu comigo nessa casa, senão ficar muito grande. Vou contar só assim, um dia, uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava em casa, era mais ou menos umas 8 para 9 horas da noite. A minha mãe, ela chegava muito tarde em casa, era mais ou menos, geralmente final de semana, que dava muito movimento no salão, tipo 11 horas, meia-noite, por aí. Aí as minhas irmãs ficavam lá no salão com ela para poder ajudar ela, né? Aí eu tinha uma mania de limpar a casa à noite. Eu gostava mais de limpar a casa à noite porque eu podia acordar mais tarde no outro dia, né? Direto, quando eu ia ouvir música, o rádio parava do nada. Aí eu ia na sala, muitas vezes eu escutava, tipo, passos andando atrás de mim. Tipo, eu tava andando, aí eu escutava outra pessoa andando atrás de mim, tipo, me seguindo. Era uma coisa muito surreal, era uma energia muito esquisita. Eu fui limpar o micro-ondas. Aí o micro-ondas, ele ficava numa mesinha de frente pra pia da cozinha. No micro-ondas, ele reflete as coisas, né? Tem tipo um vidro, assim, que reflete. Aí refletia a pia, né? Tô bem lá, tal, limpando o micro-ondas e tal. Na hora que eu fecho a porta do micro-ondas, eu vi, tipo, vi da canela pra baixo de uma pessoa, tipo, de costas pro micro-ondas, virado de frente pra pia. Aí eu gelei na hora, meu coração parou, fiquei paralisada por uns 2 segundos. Aí eu peguei e virei, né, e olhei pra trás. Aí não vi ninguém. Aí na hora que eu olhei de novo pro reflexo do micro-ondas, aí não tinha ninguém. Quando larguei a casa do jeito que tava, peguei a chave e fui correndo. Isso era de noite, era mais ou menos umas 8, 9 horas por aí. Fui parar lá no salão da minha mãe. Aí eu fui lá e contei pra minha mãe, aconteceu isso. Aí ela ficou tipo, ela riu da minha cara. Aí ela falou que era pra mim ir embora pra casa, terminar de limpar a casa. Falei, nossa, eu não vou voltar pra lá e ficar lá sozinha, né? Vai que o bicho volta e me pega. Falei com ela que eu não ia voltar, que eu tava me cagando de medo. Aí eu fiquei lá no salão até a hora de ir embora. Não sei o que era, não sei, não deu pra me ver o rosto, só deu pra me ver da canela da pessoa, tipo... Nossa, eu fiquei com muito medo. Eu ficava com muito medo de ficar sozinha naquela casa. Eu não conseguia dormir direito. Quando eu dormia, eu tinha muito pesadelo naquela casa. Tinha vezes que de dia, era muito horrível, era uma energia muito, muito ruim naquela casa. Essa foi a minha experiência sobrenatural.
Meus pais eram casados e vivos, naturalmente, e morávamos numa casa e ela precisou ser reformada aos poucos. Então, a família se mudou para uma casa alugada. Então, no momento que eu já entrei naquela casa, não era uma casa assim muito nova, mas ela tinha qualquer coisa de sombrio. Eu entrei lá, já não senti muito bem. Mas era rotina aqui, rotina ali. E eu lembro que uma madrugada meu irmão acordou assustado, falando que estava ouvindo os gritos de uma senhora de socorro, 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 bem comprido. Então, ele acordou a gente, acordou meu pai, minha mãe, não lembro bem, e nós todos ouvimos. Aí meu pai, um espírita muito estudioso do espiritismo, então, primeiro ele foi ver se havia alguma causa física, se havia alguém com um problema, sendo assaltado na rua. Ele tirou todas essas causas, não era. Quando a gente saía lá fora, não escutava nada. Era dentro de casa, mas era tão fundo. Era uma voz tão cavernosa, tão sofrida, me arrepiava inteira, gente. Então, eu acho que todo mundo tem um caso desse para contar, né? O que nós fizemos? Acho que oramos, mas várias madrugadas o meu irmão escutava e eu lembro desse som meio oco. Esse espírito que de certo estava sofrendo muito, ainda estava ligado à terra e não sei por que o motivo ele estava nessa casa. Não fizemos nenhum tipo de sessão espírita, acho que meu pai orou, quando ele foi ao centro espírita, acho que ele falou sobre isso, mas muitas madrugadas nós ouvimos o som e o pedido desse socorro. Eu senti medo no começo, depois a energia sofrida do espírito. Rezamos, com o tempo foi diminuindo até desaparecer. Então isso pode acontecer em qualquer casa, essas ditas assombrações, e às vezes a pessoa reza, pede, não resolve, e fazer nesse sentido. Procurar um grupo que possa ir até a casa, ou procurar um grupo, um centro espírita que faça um trabalho de desobsessão, para que possa invocar esse espírito e ele possa dizer o que ele quer. Né? Nesse caso da minha casa, era um espírito sofrido. Ela gritava só por socorro, socorro, socorro. Foi uma experiência muito forte, mas faz parte de uma lição de vida, de ver que a morte, para alguns espíritos, às vezes não traz libertação, eles precisam de ajuda. Foi resolvido através da prece e continuamos lá alguns meses e não tivemos mais essa experiência. Então, que vocês tenham uma linda noite, uma linda manhã, uma linda tarde e um grande beijo para vocês e tchau. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi contar para vocês um pouco da experiência que eu tive em morar em uma casa assombrada. Eu morei em uma, então eu queria contar um pouco para vocês dessa história. Eu morei nessa casa quando eu e minha família, muitos anos atrás, a gente morou nos fundos da casa da minha avó. Essa casa era de uma mulher, essa mulher tinha um filho e tinha um pai, moravam os três nessa casa. Logo quando ela resolveu vender a casa, porque o pai dela havia falecido. Depois, quando ele faleceu, ela vendeu a casa para minha família. Só que a questão é que esse senhor, ele veio a falecer no quarto onde ia ser meu, futuramente. Cerca de 2005, 2006 a gente se mudou para lá. E desde que a gente se mudou, a casa sempre era uma casa diferente das outras, sempre mostrou alguns sinais. Primeiramente, quando a gente morava lá, ouvia passos de noite, barulho, cochicho, sempre teve alguma coisa assim. Logo em seguida, depois desses fenômenos que acontecia, era muito opressão.
o que acontecia naquela casa. Meus amigos, quando eles iam posar lá em casa, nessa época, a gente ficava jogando até de madrugada junto, e aí sempre ouvia barulho, sempre ouvia alguma coisa aí. Teve vezes que o chuveiro ligava sozinho, e quem tinha coragem de ir lá desligar, eu tinha que ir lá. E lá desliguei o chuveiro já ligou 2 vezes sozinho naquela casa. Ouvia muitos passos de noite. Estava dormindo ali, aí dava um monte de passo, um monte de barulho, tu abria a porta, aquela sensação, aquele frio na espinha, não tinha ninguém. Tu sentia uma presença, uma coisa ruim, uma presença invisível naquela casa, que era muito esquisito, muito estranho mesmo, dá maior medo. A gente orava, eu orei oro todas as noites, e mesmo assim aquela presença sempre esteve lá. Eu não sei se é o Espírito do Senhor que veio a falecer na casa ou se era alguma coisa a mais. Eu também, uma vez, eu voltando de uma festa, e eu peguei, me deitei na minha cama e puxei a coberta, até que assim, e aí eu não conseguia dormir. Quando eu fechei o olho e puxei a coberta, eu comecei a sentir uma força puxando a coberta ao contrário. Eu fui ver, tinha uma mão toda preta, assim, puxando a coberta para baixo. E isso eu nunca mais vou me esquecer. Aquela noite foi muito sinistra. Eu fechei o olho, me tampei bem, e acabei, graças a Deus, dormindo, mas nunca mais esqueci. Anos depois que eu saí da casa, eu retornei. Anos depois, fui pagar aluguel, tudo. E meu pai, ele me ofereceu a casa. Ele construiu a casa dele na frente e me ofereceu a casa dos fundos dele para mim morar um tempo, até eu me erguer. Fui, aceitei o convite dele. De noite, tu ouvia passos. A casa parecia que estava muito pior, muito mais a opressão, aquela sensação, aquela presença invisível parecia que estava muito mais forte. Tu sentia sempre, tu entrava na casa, tu sentia um frio na espinha, um frio na barriga, uma coisa ruim. Até quando tu entrava no pátio sozinho, meu pai viaja muito no final de semana, eu chegava sozinho, coisas começaram a acontecer. Eu fiquei 3 meses na casa, só 3 meses, eu não aguentei, eu saí para pagar aluguel novamente, porque a presença que tinha lá era muito maligna mesmo. Então, se me contasse, eu não acreditaria, mas foi muito terrível, surreal. E tu ouvia passos na sala, na cozinha. Teve uma noite em especial que eu me sentei no sofá, era de madrugada, era 1h da manhã, uma sexta-feira. Fui para jogar videogame, fiquei jogando videogame sozinho de madrugada lá, e eu olhei, tinha o meu sofá assim, e de frente tinha um corredor que dava para um dos quartos, e a porta estava meio aberta. Quando eu olhei para lá, eu vi um vulto preto, me deu uma sensação muito ruim. Eu desliguei tudo bem rápido e fui pro meu quarto. No momento que eu fechei a porta, eu comecei a escutar passos pela casa, escutei barulhos, gente cochichando. Foi bem, bem sinistro mesmo. E a noite que mais me marcou, na verdade, foi um domingo de noite, que era cerca de 2h50, 3 horas da manhã, mais ou menos. E eu fui no banheiro, me levantei para ir no banheiro. Eu senti aquela coisa ruim, aquela coisa pesada dentro da casa. Parecia que sempre tinha alguém te observando naquela casa. Quando eu cheguei no banheiro, usei e tal, voltei pro quarto. No momento que eu entrei no quarto, me deitei na cama, começou a dar barulho, muito barulho na casa. Quando eu olhei para a porta do quarto, a maçaneta começou a fazer esse barulho para tentar abrir a porta. Só que a questão toda é que a porta, ela não estava trancada, eu não tranquei a porta. Só que simplesmente a maçaneta balançava para cima e para baixo, dando um barulhão, e a porta não abriu. Não abriu mesmo estando aberta. Não estava trancada. E acredito que se tivesse aberto, acho que eu tinha morrido do coração. Porque era muito, cara, era muito, muito sinistro mesmo. Era uma coisa de outro mundo. Tem muitas pessoas que não acreditam, vão assistir esse vídeo, vão ser céticas, mas acreditem, isso existe, isso é real, isso é uma coisa real, e eu passei por isso. Mas quem não acredita, cara, acredita, porque é real, é bem sinistro, é bem chato de passar.
porque você se sente impotente, você não sabe o que fazer. Você está lutando contra uma presença que você não vê. E você ora, você reza, orava bastante, pedia bastante. E quando orava muito, pedia bastante, dava uma acalmada, só que voltava. Aquela casa, ela sempre foi assim, sempre aconteceu muita coisa sinistra nela, entendeu? E vocês, pessoal, gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer aos inscritos Lucier, Eduardo, Solange e Moriá. Muito obrigado, amigos, por terem compartilhado seus relatos conosco. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que sempre está acompanhando o canal junto comigo. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Forte abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.